Vamos abrir nossa Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Vamos preparar nosso coração já para a mensagem, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e entender os planos, propósitos e desejos do Senhor para cada um de nós. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, nós leremos do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, 12º, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam em cima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas do que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. E tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, instrua-nos nesta tarde, fale conosco, guarde o nosso coração e ajuda-nos a entender o processo de mudança que naturalmente o nosso coração precisa passar ao longo da nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há no coração do ser humano, debaixo de qualquer realidade, sempre esse desejo, aquela sensação de que algo precisa ser melhorado, de que talvez algumas coisas pareçam estar fora do lugar. Este é o primeiro sinal de que alguma mudança precisa acontecer. Eu comecei mencionando no início do nosso culto, esse processo de mudança que naturalmente o nosso coração, a nossa vida vai se adaptando ao longo da nossa existência, onde Deus naturalmente vai esculpindo, retirando de nós aqueles pequenos senões, aqueles pequenos detalhes que na maioria das vezes não nos faz bem e nem agrada ao próprio coração de Deus. Quando Deus decide amar alguém, Ele o faz porque Ele tem um propósito de existência muito maior. E esse propósito de existência é conformar, dar forma a esta pessoa de acordo com a forma de Jesus Cristo. É isso que Deus deseja, tornar-nos mais parecidos com Jesus, fazer-nos mais próximos daquilo que Jesus é, enquanto ser humano. Deus faz isso de maneiras muito criativas. Deus sempre é muito mais criativo do que nós, sempre foi. Ele pode usar um amigo, um conselho, uma dificuldade, uma doença. Ele pode usar uma crise familiar, uma má gestão financeira, ou qualquer outra coisa, para que o objetivo maior seja alcançado, que é nos tornar mais parecidos com Jesus. Agora, o que é mudança, de fato?
E como passar por esse processo? Como que esse processo de mudança ocorre na minha vida? Na tentativa de responder, C.S. Lewis disse: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há mudança. O que C.S. Lewis está dizendo? Ter uma atitude única, exclusiva de mudança hoje, não significa que você mudou. Eu mudei. Eu sou capaz de fazer algo inédito que eu nunca fiz e permanecer sendo o mesmo. Porque mudança exige um processo contínuo de melhora, de progresso. Agora, quando eu me refiro a um processo contínuo, saiba de uma coisa. Pense num gráfico, acompanhe a minha mão. Nenhuma mudança começa baixo e termina num ponto alto, num gráfico sem quedas. Toda mudança envolve subir, cair, subir, cair, subir, cair, subir mais. Quando você olha, você cresceu muito, mas envolve, é evidente, pequenas quedas ao longo do caminho. E é isso que C.S. Lewis está dizendo, que o processo de mudança que Deus deseja de nós é fruto de uma vida contínua de tentativas, de lutas, de progresso, onde eu naturalmente vejo o meu objetivo maior, que eu espero que seja o mesmo de Deus, nos tornar mais parecidos com Cristo. E vejo como eu estou, e perscruto, conheço, estudo e faço o necessário para que nesse processo eu cresça e amadureça. Nesse sentido, as minhas ações, como disse C.S. Lewis, é uma síntese de mudança contínua. Hábitos novos que se construirão e se refazerão, tornando a minha vida extremamente diferente do que ela já foi. É algo contínuo. Apesar das pessoas que me cercam, apesar da realidade em que eu estou inserido, as mudanças que são frutos da minha busca por Deus é um processo contínuo, apesar de quaisquer outras coisas que eu tenha como minhas dificuldades. Muitas razões podem tentar nos fazer mudar, mas a mudança mais expressiva que nós podemos ter em nossa vida é a mudança que é decorrente da nossa relação com Deus. E é nesse sentido que eu trouxe a história do rei Josias para nós. Uma história que os jovens conhecem do acampamento de outono do ano passado. Mas uma história muito oportuna, porque Josias, com apenas 8 anos, decidiu iniciar um processo de mudança na sua vida. Ele decidiu, diz o texto bíblico, seguir o Senhor. Ele decidiu amar o Senhor. Ele decidiu abrir mão da história idólatra da sua família e decidiu ir ao encontro de Deus. Certamente Deus já estava ali, trabalhando no coração dele. E aos 16 anos, na adolescência, diz o texto bíblico, que Josias, no seu reinado, decide mais do que nunca buscar a Deus. De tal maneira que aos 20 anos, ele encontra a Bíblia. E neste encontro com o livro da lei, neste encontro com a palavra de Deus, um processo de mudança contínuo e sistemático passa a ocorrer na vida de Josias e na vida de todos que o cercam. Mudanças que ocorreram a partir de uma vida que decide buscar continuamente o Senhor. Nesse sentido, o meu tema da tarde: mudanças que são frutos da minha busca por Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar é isto: essas mudanças se fazem em tempo oportuno, apesar das nossas circunstâncias. O texto bíblico diz que no 8º ano do seu nascimento, do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. É interessante, não é? Para pensar um pouquinho. Pensa comigo em algumas circunstâncias. É normal que alguém na juventude procure a Deus? É comum? É natural? Talvez para alguns sejam. Para aqueles que
conviveram desde pequeno dentro da igreja, para aqueles que ouviram dos avós, ou dos pais, ou dos amigos, olha, esquece esse caminho, vem para cá. Mas é uma minoria. Porque se você conversar com um jovem que não tem essa perspectiva cristã de vida, ele certamente, brincando, vai sair assim: não, faz assim, ó, eu acredito em Deus, mas quando eu for velho, eu começo a ir para a igreja, porque na juventude eu vou querer aproveitar tudo que eu tenho de vida. Eu quero aproveitar a minha disposição, eu quero aproveitar o meu vigor, eu quero sair enquanto eu aguento ficar de madrugada acordado. Eu quero trabalhar de dia sabendo que eu aproveitei bem a noite, porque o meu corpo aguenta bem essas viradas contínuas, não é? Tem até um vídeo no YouTube falando do estagiário. Vocês já viram esse vídeo? Droga. O estagiário, ele dizia assim: os patrões tinham que dar folga para a gente na sexta-feira. Ah, por que, estagiário? Porque as melhores baladas são na quinta. Aí, para eu ir na balada, né, precisava... Mas o que me chamou a atenção é que aquele estagiário era um jovem, bem jovem. E ele transmite a ideia de muitos das juventudes de hoje em dia. Eu quero Deus, mas eu quero lá na frente, quando eu tiver que morrer, aí eu me aproximo de Deus. Mas Josias não. Diz o texto bíblico que no 8º ano do seu reinado, com uns 16 anos, quando ainda era moço. Sabe o que isso significa? Que Josias decidiu buscar a Deus no período maior da sua vitalidade, no período de maior força. Ele não deixa para a terceira idade, mas ele inaugura a sua vida no tempo mais oportuno possível. Talvez você não tenha ou não teve a mesma oportunidade de Josias em buscar o Senhor no tempo mais oportuno. Mas o tempo oportuno, para você que assenta hoje aqui e me ouve, é agora. O tempo oportuno para buscar a Deus, para mudar a sua relação com Deus, é agora. Um tempo oportuno. É o presente. Porque muitos de nós imaginam que o nosso tempo oportuno é o futuro. E vai procrastinando, não é? Não, lá na frente eu vou procurar por isso. Lá na frente eu vou deixar para viver dessa forma. E se esquece. Às vezes nós estamos dentro da igreja, com a família toda reunida, mas os nossos hábitos, o nosso pensamento, a maneira como a gente se relaciona com Deus, não difere muito daqueles que estão lá fora e que nunca se relacionaram com Deus. A gente leva a Deus com a mentalidade: deixa Deus me levar, Deus me leva eu. A gente troca o Zeca Pagodinho pela música cristã, e a gente se esquece que a oportunidade que Deus nos oferece é agora. Porque o nosso coração pode fazer planos, mas se nós vamos concretizá-los, a resposta vem da boca do Senhor. É lógico que eu planejo: puxa, nas minhas férias eu vou fazer determinada coisa. No meu aniversário de 5 anos de casamento eu vou fazer outra coisa. Puxa, que oportunidade eu terei quando no meu emprego, no meu trabalho, no ofício que eu tenho. É evidente que a gente planeja, mas eu preciso aprender a viver cada dia como único dia, porque é isso que Jesus nos ensina: basta para cada dia o seu próprio mal. Eu não preciso ficar me preocupando com o dia de amanhã, mas eu preciso focar os meus olhos no hoje. Com isso, Jesus não estava dizendo que eu não tenho que fazer poupança, que eu não tenho que me precaver no dia mal, que eu não tenho que ter plano de saúde, porque afinal de contas eu não vou ficar doente. Não é nada disso. Mas o que Jesus e o texto bíblico está sugerindo aqui para nós, bem claramente, é que nós devemos buscar a Deus o quanto antes nós pudermos, com a nossa vitalidade, com a nossa força, porque é assim que Deus espera de cada um dos seus filhos, independente do contexto em que nós estamos cercados, postos. Tem gente que diz: Luiz, eu até iria para a igreja, mas os meus pais não facilitam, os meus avós não têm jeito, o meu trabalho me pega, e vai colocando desculpas por causa das situações em torno em que ele está inserido.
E ele se esquece que todos nós temos as mesmas dificuldades. Todos nós podemos colocar empecilhos. Mas olhe Josias. Josias não é um homem perfeito, nunca foi. Mas acertou, quando apesar da sua família, quando apesar do seu contexto, quando apesar da sua preguiça, certamente ele devia ter algum momento de preguiça, não sei. Todo mundo tem. Mas apesar disso, ele decide buscar ao Senhor e um processo de mudança ocorre na vida dele e da vida dele para outros. As mudanças são fruto da minha busca por Deus e elas se fazem em tempo oportuno, apesar das circunstâncias. Em segundo lugar, elas ocorrem independente dos outros, apesar dos exemplos que se tem. Você está com a sua Bíblia aberta? Imagino que esteja. Preciso que você volte um capítulo 33 de segundo livro de Crônicas. Capítulo 33 do segundo livro de Crônicas, versículo 21. Diz assim: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Amon fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Quem era Amon? Pai de quem? Gente, não é difícil estar aí, capítulo aberto, 33, embaixo tem o 34, quem que vem depois? Vem Josias. Então Amon era pai de quem? Josias. E Manassés, que era pai de Amon, era o que de Josias? Avô. Veja bem, exemplos de homens na família. Primeiro homem, devasso. Vamos para o avô. Devasso e incrédulo. Porque diz o texto bíblico, se você olhar a história de Manassés, que homem, que inclusive cogita de oferecer seus filhos a outros deuses, que se consulta todo tipo de bruxas, feiticeiros, que traz todo tipo de maldade para dentro do povo de Deus. A Bíblia diz que Amon fez tudo o que seu pai fez, e Deus pesa a mão de tal maneira que o seu reinado só dura 2 anos. E Manassés só vai piorando, porque ele também copia outros homens, outros reis maus. Copiou hábitos dos povos incrédulos, adorou outros deuses, usou a casa do Senhor e os utensílios da mesa do Senhor para o paganismo. Queimou seu filho como oferta a outros deuses. Você imagina? Deus nunca pediu sacrifício humano, nunca agradou o coração de Deus isso. Esse rei faz isso para um Deus pagão. Pega uma criança, queima viva uma criança. Olha o nível de crueldade. E de repente nasce um menino, Josias. Certamente não tinha um histórico familiar que ele desejava se agradar. E ele rompe. Uma vez eu falei sobre isso aqui, quando eu falei da genealogia de Jesus, não sei se os irmãos se recordam. Jesus, na sua genealogia, parece a história de um pecador pior do que outro. Um pior do que outro. E a gente foi vendo quem estava na genealogia de Jesus. E eu tentei demonstrar naquele sermão de Mateus capítulo 1, que a nossa família não determina quem nós somos. Que o nosso meio, o lugar em que nós estamos inseridos, ao contrário dos que dizem alguns humanistas, não determinam quem nós somos. Que nem mesmo o nosso fator biológico pode determinar quem somos. Mas esses fatores todos envolvidos com a nossa espiritualidade, com a nossa busca por Deus, pode romper com o passado, romper com os paradigmas e nos fazer pessoas novas. É isso que esse texto naturalmente nos mostra. Ninguém aqui pôde escolher os seus parentes. Eu não pude.
Ninguém podemos, nenhum de nós podemos. Ninguém pôde. Mas todos nós aqui temos condições de escolher aqueles que vão caminhar ao nosso lado. Temos condições de escolher os nossos mentores, aqueles que vão orientar o nosso processo de caminhada com Deus. E é na escolha dos meus mentores que eu decido romper ou não com as forças maldosas que estão em torno de mim, muitas vezes dentro da minha própria família. Sim, na escolha dos meus mentores, porque eu posso também escolher um mentor que só corrobore, que só diga sim para o que eu quero para mim. Eu sei que eu não devo, aí na hora de pedir opinião para alguém, ao invés de eu pedir para o homem sensato, para a mulher sensata, eu posso pedir para aquele que só vai dizer, é isso mesmo, faça. E ele me entrega ao caminho de morte, porque na tentativa de ser legal e agradável, ele não tem preocupação alguma com Deus e com a sua lei. E eu tenho responsabilidade nisso, na escolha destes. Por isso que quando eu vou me aconselhar com alguém, e eu espero que você faça o mesmo, você escolha pessoas mais maduras na fé, com uma vida clara diante de Deus, porque somente pessoas que conhecem a Deus têm condições de nos oferecerem um exemplo diferente daquilo que nós estamos acostumados. Foi nesse sentido que Paulo disse, meus filhos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é por isso que Hebreus disse a mesma coisa, lembrem-se dos seus líderes, aqueles que lhes falaram da palavra de Deus. Observem o resultado da vida deles, Hebreus vai dizer. Observem, imitem a fé deles, nesse sentido. Veja que a mudança do coração de Josias foi um processo em que ele rompeu, não com os pais, porque certamente ele tinha vida familiar, mas ele rompeu com os hábitos da sua família. Meus irmãos, há muitas famílias com pecados muito enraizados. Famílias fofoqueiras. Pessoas dentro da família que por vezes valorizam muito mais o dinheiro do que as pessoas. Há muitas famílias que valorizam muito mais o futuro dos filhos do que o reino de Deus, porque se um filho disser, pai, estou pensando em ser missionário, o pai diz, eu te deserdo. Eu já vi isso acontecer. Nem pense nisso. Eu não criei um filho para virar missionário pedindo dinheiro para os outros. Eu não criei um filho para ser menos do que eu pensei para ele. Nós não escolhemos os nossos parentes, mas nós escolhemos os nossos mentores. Eu não preciso copiar os erros da geração que está em volta de mim. Eu não preciso copiar os erros daqueles que estão lá fora. Mas eu posso muito bem olhar para a vida daqueles que são mais maduros e desejar andar como eles. Porque as mudanças são frutos da minha busca por Deus e elas acontecem independente dos outros, apesar dos exemplos que se tem. Um último exemplo, um último ponto. Essas mudanças que são frutos da minha busca por Deus ocorrem intencionalmente, apesar dos riscos de desvios. Intencionalidade. Pensem comigo. Intencionalidade, sabe o que significa isso? Significa que eu escolhi, desejei, planejei fazer o que Deus deseja para a minha vida. Intencionalidade. E é isso que o versículo 2 diz de Josias. Ele andou o caminho de Davi, não se desviou. Ele desejou, ele planejou, ele arquitetou intencionalmente buscar o Deus de Davi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para eu ser salvo hoje, o que precisa acontecer? Para eu ser salvo, quem que tem que trabalhar em mim? O Espírito Santo. Concordam? Quem mais tem que trabalhar em mim? Bom dia. Oi? Alguém que pregue, tem que ter a mensagem para o Espírito Santo. Quem é que me salva? É o Deus Pai, que escreve o meu nome no livro da vida? É o Deus Filho, que morre por mim?
Ou é o Deus Espírito que me convence que eu estou em pecado? Quem que me salva? Pai, Filho ou Espírito Santo? Deus. Quem me salva é o Pai, o Filho e o Espírito, os três juntos. Salvação é uma obra trinitária. Deus Pai escreve o nosso nome no livro da vida, Deus Filho morre por mim e por cada um daqueles que o amam, e Deus Espírito Santo nos salva, certo? Para que haja intenção no meu coração, eu precisei ser convencido pelo Espírito Santo, como cada um de nós aqui. Só que eu sei que eu, para ser salvo, criei no Cristo que veio. E uma pessoa que não conhecia Jesus, porque não sabia que Jesus ia nascer ainda, como é que uma pessoa como Josias pôde ser salvo? Se Jesus não tinha nascido ainda, como é que podia ser? Josias cria no Jesus que viria. Nós cremos no Jesus que veio. Salvação acontece do mesmo jeito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, naquela época e hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que o versículo 2 do capítulo 34, que diz que Josias começou a buscar o Deus de seu pai, o Deus de Davi, ele está expressando que ele está com fé no descendente de Davi que viria para salvar cada um de nós. Os caminhos de Davi, se você pegar Mateus capítulo 1 e seguir os caminhos da genealogia de Jesus, você vai chegar lá em Davi. Porque os caminhos de Davi são os caminhos de Jesus. E há algumas características que o livro de Crônicas fala sobre Davi. Primeira coisa, a Bíblia diz que Davi, Crônicas diz, foi um pastor de ovelhas. E Jesus é o nosso verdadeiro pastor, porque lá no capítulo 10 de João, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu as conheço, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, como o Pai me conhece, eu as conheço também. E detalhe, ainda tenho ovelhas em outro aprisco, numa outra época, num outro lugar, lá no Brasil, em Santos certamente, e a estas ovelhas do meu aprisco, me convém conduzi-las. Jesus disse, elas ouvirão a minha voz, estas ovelhas, e reconhecerão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Jesus estava dizendo que assim como Davi soube conduzir ovelhas que eram animais, assim também Jesus é capaz de conduzir a nossa vida por toda a eternidade. E que essa busca intencional, que é capaz de mudar o meu coração, é um fruto, um resultado dessa minha relação com Jesus. De tal maneira que o mesmo João disse que a todos quanto receberem a Jesus, lá no capítulo 1, versículo 11, 12, 13, deu-lhes o poder, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer em Cristo é ser feito filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue nem de carne, nem da vontade de homem algum, senão exclusivamente da vontade de Deus. Davi era rei de Israel. Jesus é o rei de toda a eternidade. É por isso que Apocalipse nos diz que o Senhor está reinando alto, num sublime trono. Ele é o cavaleiro fiel, que julga com a sua mão direita e que guerreia com justiça. É o Deus que Josias resolveu buscar intencionalmente. Davi foi um homem pecador, mas Jesus não pecou, para que ele pudesse receber sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Irmãos, quando Josias segue intencionalmente, ele está dizendo: apesar dos riscos que eu corro de desvio, apesar dos maus exemplos que me cercam, apesar das circunstâncias que me envolvem, eu preciso buscar o Senhor. E buscando, a minha vida se transforma. E da minha vida, muitos outros que estão em torno de mim
receberão os benefícios, as bênçãos da mudança que o meu coração sofre ao longo da minha relação com Deus. Eu finalizo com um exemplo claro disso. A decisão dele influencia e praticamente envolve o povo inteiro de Israel, porque ele se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, a Bíblia. E todo o povo concordou com a sua aliança. Você quer ver mudança na sua família? Mude você primeiro. Você quer ver um amigo seu se relacionando de maneira diferente com você? Mude você primeiro. Coloque os limites. Fale as palavras como Cristo falaria. Busque intencionalmente a Deus para que você tenha sabedoria do alto para exercer todas essas coisas. E naturalmente, mudanças que são fruto da nossa relação com Deus, certamente serão nascidos em nós. Mas não espere que num primeiro dia de plantação já vai nascer o fruto que você espera. Porque, como eu disse, mudança é um processo que leva tempo. Não é à toa que se compara a uma árvore, em que ela exige uma semente, adubo da terra, molhá-la, regá-la, acompanhar o crescimento, prevenir contra as pragas, para que finalmente ela cresça e dê frutos. Nossa vida não é diferente, queridos. Nossa vida é um processo contínuo de mudança. Quero convidá-los a ficar de pé junto comigo. Nós vamos cantar um hino para pedir a Deus esse processo de mudança contínua que a nossa vida precisa passar. Deus precisa nos fortalecer para isso. Deus precisa nos dar vigor para isso. Por isso, o hino de número 299. Nós vamos cantar a primeira vez com um instrumento e vamos repetir a estrofe, essa aqui, vivifica somente as vozes. Quero que todos nós ouçamos aquilo que nós estamos pedindo por meio desse hino. Vamos cantar juntos.